Primeiramente, eu queria cumprimentar a todos, boa noite, aos nossos entrevistados, aos nossos professores, aos nossos alunos. Muito obrigada pela presença. Queria cumprimentar o Unifagoc. Nas lives em que eu tive a oportunidade de participar, eu manifestei os meus cumprimentos em relação ao pioneirismo do Unifagoc ao adotar o regime letivo remoto, né? Imediatamente ao início do isolamento social, o Unifagoc já adotou o regime remoto e com muita rapidez, com muita presteza, com muita eficiência, e estamos seguindo juntos nessa caminhada, aprendendo todos. Então, cumprimento o Unifagoc, cumprimento aos presentes, aos alunos, que saudade de vocês, né? Que saudade das aulas presenciais, da troca de experiência, mas em breve, com certeza, estaremos juntos novamente. E esse período vai servir de aprendizado, que realmente tem sido um período atípico, mas de grandes experiências e aprendizado para todos nós. Então, em breve estaremos juntos. Bom, né, sem mais delongas, vamos para o que interessa. Conhecer um pouquinho mais da doutora Tereza, né, da sua formação, da sua atuação, e nessa perspectiva de, como muito bem disse a professora Luciene, para servir de estímulo, né, para nós nos espelharmos e seguirmos os nossos sonhos, focados no estudo, independentemente do modo, se presencialmente, se remoto. O modo, ele não pode ser um empecilho, né? Então, o foco é o estudo, o foco é alcançar os nossos objetivos, os nossos sonhos. Então, doutora Tereza, muito obrigada pela participação, por ter aceito o convite. Sabemos que é difícil conciliar todos os compromissos profissionais, pessoais, familiares, e ainda mais um pedido, né, nessa noite de hoje. Então, muito obrigada. Vou ler o currículo da doutora Tereza. Bom, Luciene já começou, né, a falar um pouquinho da doutora Tereza, mas vamos lá. Tereza Raquel Dávila Riane Lana, graduada em Direito em 2013 pela Universidade Federal de Juiz de Fora, aprovada em primeiro lugar no concurso para ingresso no Ministério Público de Minas Gerais, no ano de 2005, foi promotora de justiça substituta e titular na comarca de São Francisco, no norte de Minas. Promotora de justiça titular na comarca de Manhuaçu. Foi professora de direito sucessório na Faculdade Docton e direito penal no curso de formação de soldados do 11º Batalhão de Polícia Militar de Minas Gerais. E em 2013, removeu-se para a 4ª Promotoria de Justiça da comarca de Ubá, onde atua no presente. Doutora Tereza, então, nesse formato de entrevista, vou lhe fazer a minha primeira pergunta. Conte para a gente um pouquinho da sua trajetória na qualidade de acadêmica, né? Onde você se formou, já falei que foi em Juiz de Fora, mas conta para a gente um pouquinho de como foi esse período, né, de ingresso na faculdade, de como era a sua dedicação aos estudos, se desde o início você já sabia qual carreira ia trilhar, se você conciliava estudo com trabalho, como é que foi, então, essa sua trajetória na faculdade? Conta para a gente um pouquinho, por favor. Boa noite, Aline, boa noite a todos os alunos, a Luciene, a aluna Marisa, que está representando, o Felipe, da parte de comunicação, que me auxiliou aí a entrar no sistema. É um prazer enorme estar aqui com vocês nesse momento. Eu gosto muito da parte de graduação, eu já dei aula, infelizmente, depois a gente adquire outros compromissos como mãe, como esposa, e dificulta muito a gente continuar nesse papel, mas foi uma experiência muito gratificante também dar aula na graduação, e mais para frente, quem sabe, a gente pode estar junto aí também. Aline, eu entrei na faculdade em 1999, né, logo que eu passei no primeiro vestibular, e entrei para a Faculdade Federal de Juiz de Fora. Eu tenho um irmão mais velho, que era professor de Direito na PUC de São Paulo, ele morava em São Paulo, dava aula lá, e dava aula em outras faculdades também.
e eu tinha um interesse inicial em fazer a faculdade de Direito e a faculdade de Psicologia, que é um ramo que também me interessa muito. E aí meu irmão já tirou de cabeça, ele falou, olha, você vai fazer 2 coisas ao mesmo tempo, você não vai fazer bem feito, escolhe uma faculdade para você fazer, para você se dedicar a ela. E aí, como acho que já vinha no sangue mesmo, né, desde sempre, o direito predominou. Eu lembro que ainda no ensino médio, a coordenadora da escola falava, olha, eu não sei o que você quer e o que você vai fazer, mas o que você quer, mas eu sei que você vai fazer direito, porque você está aqui o tempo todo para defender o direito de um, de outro, você não sossega, você não consegue ficar em silêncio. Eu acho que é daí que já veio esse meu interesse realmente pelo direito, a defesa dos direitos de todos, né? Não só dos meus próprios direitos. Então, eu entrei na faculdade de Direito, na UFJF, em 99, eu tinha 17 anos. E tão logo eu ingressei, não sei se está no primeiro ou no segundo período, saiu o concurso, o primeiro concurso profissional do MP. O salário era até bem razoável, muito bom na época, para um estudante, e que ainda nunca tinha trabalhado. Eu falei, eu vou fazer. Aí, mais uma vez, meu irmão veio e falou, não vai fazer, porque você vai ter que trabalhar, não vai ter tempo de estudar, você está aqui focada, graças a Deus você tem condição, meu pai e minha mãe estão te dando condição de estudar. Então, apegue-se ao estudo, e estude efetivamente. Então, esses 2 sinais que meu irmão me deu em momentos distintos foram decisivos para a minha formação na graduação. Então, todos os dias eu estudava, nem que fosse, não comia livro, não morria de estudar, eu sempre saí, eu sempre passeei, eu namorei, eu fazia academia de ginástica, então eu sempre fiz tudo que um graduando normalmente quer fazer nessa fase da vida. Mas eu tinha, né, eu estudava na parte da manhã, a faculdade lá, quando eu ingressei, era só no turno da manhã, então, a parte da manhã eu ficava na faculdade e na parte da tarde eu me dedicava aos estudos. E aí estudava em torno de 1 e pouca, até 4 e pouca, 5 e pouca da tarde, aí depois eu ia para a minha ginástica, eu ia fazer as outras coisas que eu tinha que fazer. Então, mais ou menos, o meu estudo foi pautado minha graduação foi pautada no estudo diário. Então, todos os dias eu estudava para manter a minha matéria em dia e chegar próximo às semanas de prova, eu estava com aquela matéria já em dia e só fazer uma revisão. E nessa época você já sabia o que queria profissionalmente, qual carreira seguir? Como é que foi? Quando eu ingressei na faculdade, não tinha uma ideia fechada, não, até porque a gente entra sem conhecer as grandes possibilidades que o direito nos dá, né? Então, eu entrei e comecei o curso. No início, é sempre um curso mais maçante, né? Pelo menos para mim, eu sou muito prática, eu sou muito resolutiva. Então, as coisas que são muito teóricas, para mim, elas causam um impacto negativo, né? A filosofia, a economia do direito, e então, para mim, não são matérias que me agradam, mas faz parte do currículo e acaba que nos engrandece. Depois, mais para frente, a gente consegue perceber a importância disso tudo. E eu comecei a ter direito penal. E para o 4º e para o 5º ano, a gente tem o concurso de estágio do MP, né? Na minha época, era, inclusive, voluntário, a gente não recebia nada. E eu falei, não, mas esse eu quero fazer, porque o professor era muito bom, eu apaixonei com a matéria de Direito Penal, eu falei, não, eu vou fazer. Aí eu passei no concurso de estagiário do Ministério Público e fui selecionada por esse promotor, que era professor meu, para ser estagiária dele. E ele era promotoria criminal. E eram dois estagiários por promotoria, ele ficava em audiências o dia inteiro, e a gente praticamente que organizava toda a promotoria dele. A gente recebia os processos, não existia oficial na época, um oficial por promotoria, como nós temos hoje, então, era uns 3, 4 oficiais para a promotoria, para o Ministério Público inteiro de Juiz de Fora. Então, acabava que realmente o estagiário era o braço direito do promotor. A gente recebia processo, fazia as peças todas, e aí deixava separado só para ele corrigir, e ele corrigia, apontava os defeitos, apontava onde podia melhorar, a gente que devolvia os processos. Então, o que o estagiário não fazia eram as audiências, né, sob a supervisão dele.
E aí, depois, eu resolvi fazer monitoria, lá na Federal de Juiz de Fora tinha monitoria. Eu consegui passar também no concurso para monitora de penal, depois eu fui monitora de processo penal, meu estágio no Ministério Público Estadual, ele se findou, eu fiz estágio no Ministério Público Federal, posteriormente. E aí eu tinha certeza que eu não queria a área federal, que eu queria mesmo o direito estadual, porque eu acho que é o nosso dia a dia, o que a gente vive é isso, né? E eu não quis, mas eu tinha certeza que a partir daquele momento eu queria realmente fazer concurso para o Ministério Público. E esse Ministério estágio Público Estadual. E quando você, enquanto estagiária, como é que isso era na sua carga horária, né? Porque no início você se dedicava exclusivamente ao estudo e depois vieram os estágios, e aí como é que você conciliava a faculdade com os estágios? Quanto tempo diário isso te tomava? Como é que funcionava essa dinâmica? Até porque a gente tem vários alunos que trabalham o dia inteiro, né? E vão estudar à noite, e aí sobra o final de semana, mas como você muito bem disse, a gente quer fazer outras coisas, quer passear, quer namorar, quer, né, descansar. Então, me conta um pouquinho de como que você conciliou isso tudo, estagiária e a graduação. O estágio sempre foi de 1 até as 5, 5h30, né? Se precisasse ficar mais, a gente acabava ficando. E aí eu chegava, do estágio eu já ia direto para a academia para desestressar a cabeça, chegava em casa, tomava um banho, jantava, e aí eu ia estudar. Aí eu já não conseguia mais estudar 4 horas e meia, eu estudava 2 horas, 2 horas e meia, eu nunca, e aí é relógio biológico, eu nunca dormi tarde. Até hoje eu tenho preferência pelo dia. Então, dava 10 horas, eu encerrava o meu estudo. Não conseguia, quando muito, 10h30 da noite, eu estava fechando tudo e indo dormir. Mas se precisasse, eu acordava 5h30 para estudar. Hoje a aula não vai ter o primeiro horário, 7 horas, lá em cima na faculdade. Eu acordava, se precisasse, mais cedo, estudava 1 hora antes de sair e ia para a faculdade. Mas, normalmente, isso não era preciso. Mas, às vezes, na semana de prova, que acumulou uma matéria ou outra. Então, o ritmo de estudo, em razão do estágio, ele teve realmente uma queda e eu tive que passar para o período noturno, que para mim não rende muito, mas era o que eu podia fazer. Eu fiz estágio do 4º período, salvo engano, ou 5º, até o 8º. O 9º e o 10º eu já não fiz mais estágio, porque aí eu já tinha monitoria e no 9º período a gente começa a dedicar monografia, prova da OAB, né, dissertação, e eu fiquei por conta da faculdade e do estudo. Ótimo. Então, a senhora já sabia que queria o Ministério Público. Aí me conta, então, se formou e como é que foi essa trajetória em busca da aprovação neste concurso. Conta pra gente um pouquinho da fase de estudo, se a senhora fez concurso em outros lugares, outros estados, enfim, como é que foi essa trajetória? Antes como eu foquei muito no Ministério Público, como todo aluno, eu cheguei a matar a aula, né? Aquelas aulas, isso aqui não é importante. A gente matava uma aula, outra, jogava sinuca, era campeã de sinuca, era campeã do truco. Eu lembro uma vez num ENET que eu fui, sentei na mesa, depois do almoço, fui sair de noite, na mesa do truco. Então, assim, acham que quem passa no concurso é um nerd que não faz outra coisa na vida, a não sei estudar, né? E não é bem isso. E eu, no meio da faculdade, eu comecei a namorar meu atual marido, que também fazia faculdade de Direito, ele era meu veterano, um período acima de mim. E aí ele também queria ser promotor de justiça, focar no concurso para o Ministério Público, a mãe dele é promotora no estado do Rio de Janeiro, e aí a gente buscou esse objetivo em comum, de forma comum. Cada um estudava na sua casa, ele formou 6 meses antes de mim, eu busquei ter o mesmo ritmo de estudo que ele, com 6 meses para trás. Então, eu tinha que fazer monografia e estudar enquanto ele estava só estudando. E aí, acabava que eu tinha que forçar mais tempo de dedicação do que ele estava vindo para que a gente pudesse ter o mesmo ritmo de estudo. Cada um estudava na sua casa, mas a gente bolava a meta do dia. A gente tinha uma meta da semana e a meta do dia. Enquanto a gente não acabasse essa meta, a gente não podia parar de estudar, cada um na sua casa para não atrapalhar.
E eu formei, a minha turma é a turma de 2003, final de 2003, né? A gente formou no final de 2003, passamos por greves, né? A Universidade Federal, e aí eu colei grau mesmo em fevereiro de 2004. Abril de 2004 teve um concurso para o Ministério Público. Lembro que a primeira etapa foi 4/4/4. Então, 4 de abril de 2004. E eu fiz a prova, despretensiosamente, que eu tinha 2 meses só de formada, fiz a prova e quando eu vi, tinha passado. Aliás, quando eu vi a legislação específica, que é aquela matéria de improbidade, ECA, consumidor, meio ambiente, que na época a federal não tinha nenhuma dessas matérias, nem como eletiva, eu fiquei por 3 pontos, eu não passei. E aí, tá bom, faz parte, não esperava passar tão rápido mesmo. Para minha surpresa, passou 10 dias, eles anularam 3 questões em legislação específica, e aí eu fui aprovada para a segunda fase. Eu tenho uma facilidade de escrever, e aí isso vem desde o início, né, do ensino fundamental. Acho que quanto mais você lê, mais você escreve, isso te ajuda a fazer provas dissertativas depois, né? E aí, na segunda fase, eu arrebentei. Fui aprovada para a terceira fase com 2 meses de formada. Eu tinha 23 anos. Eu fiz a primeira prova, a primeira etapa, eu tinha 22 ainda. E aí eu fiz 23 anos, na segunda etapa, fui para oral, fui muito bem na oral, na entrevista, são 7 bancas, né? Das 7 matérias, você passa por provas orais em 7 provas, e aí chegou na última, legislação especial, novamente, o examinador falou, nossa, mas você é tão nova, quantos anos você tem? Eu falei, 23. Você não acha que é muito nova para ser promotora? Eu falei, a minha idade é essa, é objetiva, mas alguém tem que começar de algum ponto. E eu, né, o que eu quero é ser promotora de justiça, eu sempre quis, fiz estágio no Ministério Público Estadual, fiz estágio no Ministério Público Federal, é o que eu sempre gostei, é o que eu quero fazer. E aí, o desenrolar da entrevista não foi nada muito bom. Eu lembro, inclusive, que ele me perguntou, na época, uma das coisas que ele perguntou, a que título você respondia por ato de improbidade? Aí eu respondi que era ou dolo ou culpa, a depender da hipótese legal. Ele falou assim, não é isso que eu quero saber. Eu quero saber se a responsabilidade é subjetiva ou objetiva. Eu falei, olha, doutor, se eu falei dolo ou culpa, obviamente a responsabilidade é subjetiva. Aí eu acho que naquilo ali já matou minha prova oral e eu já fui reprovada realmente por 0,3 décimos. Então, acabou meu concurso por 0,3 décimos após eu ter a nítida impressão, né, eu não vou falar convicção, mas a nítida impressão que eu fui reprovada por conta da minha idade na época, que ele deixou isso bem claro. Eu voltei arrasada, eu já fiquei sabendo do resultado no caminho para o bar, e falei que nunca mais faria prova para o Ministério Público Estadual de Minas, que eu ia fazer outros ministérios públicos ou outra coisa, mas que eu não queria mais, que eu me senti, né, ofendida, achei uma injustiça danada, e aí não falei, não vou fazer. Isso foi uma sexta-feira, sábado eu fiquei sabendo que estaria aberto um cursinho no Luiz Flávio Gomes, LFG, específico para delegado da Polícia Federal. E aí eu me inscrevi e falei, quer saber? Eu vou ser delegada da Polícia Federal agora. E aí eu e meu namorado, na época, fomos fazer esse cursinho. A prova, salvo engano, isso foi em agosto, a minha reprovação. Aí em setembro, final de setembro, ia ter o concurso da delegada da Polícia Federal, setembro, outubro. E eu me inscrevi, e aí no mesmo fim de semana, uma prova seria sábado, e a prova de AGU seria domingo, ou o inverso. Falei, Bruno, já que nós estamos indo para Belo Horizonte fazer a prova, vamos escrever nos 2 e não custa nada. E aí, para minha surpresa, eu e ele fomos aprovados para a AGU, e eu fui aprovada em delegada da Polícia Federal. Falei, pronto, agora acabou, a gente não precisa fazer mais concurso. Fomos aprovados na AGU, já passou a primeira fase, segunda fase, aprovado. Começamos até a ver apartamento em Brasília, para a gente mudar para lá e tudo.
E aí, fizemos depois, eu fiz PFN, também fui aprovada. E aí, no início do ano, saiu o edital de concurso no MPMG. Falei, e agora, Bruno? Não fala com a minha mãe, não, senão ela vai me obrigar a fazer. Eu já aprovei, já estou cansada de estudar, 1 ano estudando, não quero mais saber disso. Aí ele, Tetê, mas eu acho que eu quero fazer e eu vou falar com sua mãe. Aí eu falei, então vamos fazer e eu não vou estudar mais. E aí acabou que eu fiz, aí a gente foi aprovado na primeira fase junto, fomos aprovados na segunda fase junto, e chegou na fase oral, eu já estava tão, assim, segura, porque eu já tinha outras aprovações, que eu fui tão leve, que eu fui, assim, eu acho que eu tirei 10 em quase todas as provas orais, as que eu não tirei 10, eu tirei 9. E aí eu acabei ficando em primeiro lugar no concurso, e o Bruno passou em 7º lugar. Então, assim, eu acho que Deus, ele escreve certinho mesmo. Se eu tivesse sido aprovada no ano anterior, eu não sei nem quais seriam os rumos da vida, da carreira jurídica do meu atual marido, né, na época namorado. Então, as coisas foram traçadas para que acontecesse assim mesmo. E aí eu fui aprovada em 2004 no Ministério Público, 1 ano depois de formada. Mas aí falam assim, nossa, mas você foi aprovada com 1 ano de estudo? Eu falo, não, eu estudei a faculdade inteira. Eu só não perdi tempo, porque eu falo isso com a minha menina que tem 8 anos. Maria Eduarda, não deixa para depois. O que você pode fazer hoje? Você tem que fazer, não tem? Você não tem a tarefa? Vamos fazer de uma vez, vamos ficar livre disso. Então, assim, se você tem o objetivo de passar no concurso, não tem outra porta que não seja estudar. Não tem outra porta. A porta de entrada é essa. Então, não deixa para você estudar depois que você formar. Para que você vai perder tempo só depois? Começa de uma vez. Vai ver, olha, eu quero fazer oficial do TRE, eu quero ser juiz estadual, quero ser juiz federal. Busca o seu foco, porque não adianta atirar para todos os lados. Porque cada concurso tem um tipo de prova. Um vai pegar a prova do SESC é de um jeito, a prova de Ministério Público é outra, porque a banca é da própria instituição. Então, assim, foque no que você quer e siga aquilo ali. Assim, para mim deu muito certo. Apesar do que eu, por 3, 4 meses, eu desfoquei para a área estadual, né, como delegada da Polícia Federal, AGU e PFN, e deu certo, mas eu acho que é porque eu tinha uma base muito boa. A base é o que mais importa. O resto você vai agregando, né? Porque não tem como fugir muito daquilo ali, daqueles princípios gerais, da base, da jurisprudência atualizada. Então, eu acho que é isso, você focar, você ter determinação para o que você quer, e aí chega a hora, você consegue, você passa. Bacana, eu fiquei até arrepiada, assim, porque eu acho que a fala da senhora foi perfeita, né, para os nossos alunos nesse sentido, aproveitar o tempo e não deixar para depois, né, e às vezes a gente acha que amanhã eu estudo, eu estou ali assistindo aquela aula, mas vou só ali fora um pouquinho, vou ver um WhatsApp aqui que está mais interessante. Então, realmente focar desde sempre, né, aproveitar toda a graduação e realmente não deixar para depois, né, na hora que eu me formar, não, é hoje, é agora, e é isso, assim, eu repito o que eu disse, não importa o meio, né, é presencialmente, é a distância, é realmente pegar e estudar, né, e aí, então, conta mais um pouquinho depois de aprovada, como é que foi? Conta pra gente. Aí, né, a ordem de escolha, quando você passa no concurso, você passa como substituto, e normalmente eles têm uma lista de comarcas, de vagas para promotor, e ela é feita levando em ordem, como todo mundo tem a mesma antiguidade, toma posse no mesmo dia, segue-se a ordem de classificação no concurso. Então, eu tinha 60 comarcas à minha disposição para escolher, porque eu era a primeira a escolher, né? No meu concurso eram 80 vagas, fomos 60 aprovados, então sobraram 20 vagas. Então, você vê que o concurso você luta normalmente contra você mesmo, né? As vagas muitas vezes até sobram. E aí a gente ficou, o que fazer? Porque no meu caso não era não adiantava eu para onde eu quisesse. Tinha vaga em Juiz de Fora como substituta, tinha vaga em Belo Horizonte como substituta, e tinham 2 vagas em São Francisco, lá no norte de Minas. Fica a 600 quilômetros de Ubá. E aí, um dia veio um procurador, até um procurador-geral, o doutor Jarbas,
Ele falou, por que vocês não vão lá para São Francisco? Que é minha terra, lá tem 2 vagas e norte ninguém quer. Então, ninguém vai incomodar vocês. Enquanto vocês aceitarem ficar lá, não quiserem sair de lá, ninguém vai falar, não vai abrir o edital para lá em São Francisco, porque eu quero ir para lá. Ninguém quer ir para lá. Aí ele falava, ninguém quer ir para o norte. Então, eu acho que vai valer a pena, o povo é muito acolhedor, é muito receptivo. E aí a gente decidiu ir. Eu e Bruno fomos para lá, eram 2 promotorias, e fomos nós 2, e foi um crescimento pessoal, profissional e espiritual muito grande. A gente não tem ideia, não sei se tem algum aluno aí que veio lá do norte de Minas, do nordeste de Minas, mas a gente não tem ideia da diferença de cultura, da diferença econômica, social, que é o norte de Minas, para onde a gente vive. Então, assim, o respeito pela autoridade das pessoas, o respeito pelo próximo, e você chega, assim, a gente acha que passa no concurso, sabe tudo, né? A gente sabe tudo na teoria. O primeiro dia que eu vi um processo cível na minha frente, eu desesperei. Falei, o que eu vou fazer com isso? Porque na teoria petição inicial, citação, contestação, parecer interlocutório, despacho saneador, produção de provas e parecer final do MP e sentença. Mas o processo vem toda hora para o MP, por que isso? Aí depois você vai perceber que muitas vezes junta uma petição, uma parte da petição, a secretaria às vezes não sabe o que fazer, está com aquele processo visto ao MP. Então, aquela vista era indevida, só que se você não conhece isso na prática, você se perde. E eu falei, o que eu vou fazer com esse processo? Eu não sei, eu nunca vi um processo cível na frente, só na teoria. Eu nunca fui estagiária do cível. E, por outro lado, meu marido nunca tinha sido estagiário na criminal. Então, até isso foi bom que ele me ajudava no cível, eu ajudava ele no criminal. E aí, quando chegava um caso para você atender, curadoria, questão de infância, uma questão de saúde, uma questão de meio ambiente. Nossa, a gente ficava perdido, ficava com aquele caso, estudava, e a primeira pessoa que chegava ali, falou assim, olha, não, tudo bem, você dá uma enrolada nele, fala, olha, eu vou estudar, tem jeito de você voltar aqui a semana que vem? Muitas vezes você atendia a pessoa, ela, não, eu não queria falar com o estagiário, eu queria falar com o promotor, porque, 23 anos, muito nova, e você chega numa cidade completamente diferente e você ficava perdido. Então, assim, é um desafio muito grande, porque apesar de, teoricamente, você estar bem preparado, na prática é muito complicado. O atendimento de curadoria, essa parte do Ministério Público pós-Constituição de 88, de defesa realmente da sociedade, dos direitos difusos coletivos, ela é complexa. E a gente tem um curso de formação, pelo menos há 15 anos atrás, né, quando eu passei, era um curso de formação que durou 28 dias, que era mais para conhecer as estruturas, os órgãos da instituição, do que para conhecer o trabalho, para saber, para dar uma orientação de como trabalhar. Isso a gente não sabia, como é que instaurava o inquérito civil público. Aí eu vi no livro, mas como é que faz isso na prática? Quando instaurar, quando não instaurar? Instaurava o procedimento preparatório ou inquérito civil? Um PIC, procedimento investigatório criminal, ou requisito inquérito policial, a delegacia? Então, assim, são muitos fatores que você está cru. Você vai aprendendo na marra, na prática, com esforço. E aí a vantagem de estar lá no norte foi essa, a gente não tinha familiar nenhum, não tinha ninguém, a gente não tinha filho ainda, então a gente se dedicava 7, 8 horas da manhã até 8, 9 horas da noite. Então era 12, 13 horas de trabalho diário, constante, ligava para um colega, ligava para o outro, pedia auxílio em Belo Horizonte, pedia auxílio um para o outro, e aí você vai crescendo, né? Realmente, ser promotor com 23 ou com 33, sempre vai ser o começo, sempre você vai passar pelo início, o início de uma nova experiência, o início de uma nova profissão, de uma nova caminhada, e esse início vai ser difícil em qualquer profissão, né? Porque você é um novo que você tem que aprender para poder trilhar aquele caminho. Então, assim, as experiências foram bem difíceis. Aí você remove para uma outra promotoria, como eu fui para Manhuaçu, você vai mexer com uma área que até então você não tinha mexido, então uma área nova de novo. Então, em São Francisco, meu marido era meio ambiente. Quando eu fui para Manhuaçu, eu tive que pegar meio ambiente.
Então, é um novo começo. E assim vai, a gente vai sempre começando, se reinventando e tentando aprimorar, aprender, né, a seguir o melhor passo. Bacana. Doutora Tereza, temos algumas perguntas dos nossos alunos. Eu vou fazer, a gente está selecionando aqui algumas perguntas. Vou ler a pergunta da Bruna Veiga da Silva. Ela está perguntando em relação aos 3 anos de prática jurídica. Como era? O primeiro ano que eu fiz o concurso, logo que eu formei em 2004, não era necessário prática jurídica. Aí no ano seguinte, em 2004, já tinha emenda, só que esses 3 anos, eles eram relativizados. O estágio oficial poderia ser enquadrado nesses 3 anos de prática jurídica. Então, eu tinha o estágio oficial no Ministério Público Estadual, tinha o oficial no Ministério Público Federal, e o tempo que eu estudei, eu assinava algumas petições, participava de alguns processos com o meu pai e com o meu irmão, que tinha um escritório à época aqui, o Bar. Então, na soma desses estágios, eu consegui os 3 anos de prática jurídica. Excelente. Vamos ver aqui. Da Analine, ela cumprimentou a senhora, ótima explanação, doutora. Gostaria de saber a sua opinião sobre a importância do estágio durante a graduação. Olha, eu espero não ser mal entendida nem interpretada. Eu acho que o estágio ele é essencial, desde que seja um estágio que te faça conhecer efetivamente uma carreira jurídica. Igual, graças ao estágio que eu quis me dedicar a ser promotora de justiça, porque o estágio é uma forma de você conhecer a instituição na qual você está fazendo o estágio. Eu não sou muito favorável ao estagiário que é colocado na condição de um servidor. Está ali para autuar um processo, está ali para anotar número de página, está ali para, né, fazer um serviço ou outro burocrático que um mirim poderia estar fazendo ou um secretário poderia estar fazendo. Eu acho que o estágio ele tem que efetivamente ser uma oportunidade do aluno aprender. Ele vai aprender a minuta de uma sentença, ele vai aprender a fazer uma denúncia, ele vai aprender a fazer um despacho no inquérito civil público, uma decisão administrativa num processo administrativo do PROCON. Então, o estágio ele tem que ser uma via de mão dupla. Então, assim, ser bom para a instituição, que vai ajudar a agilizar o andamento dos procedimentos, dos processos, dos inquéritos, mas também vai ser um ganho na formação acadêmica do aluno, e não só um retorno pecuniário para o aluno, porque senão você está antecipando o trabalho, né? Aí você está colocando o estágio no lugar de um trabalho e não de uma formação. Então, eu vejo o estágio assim, ele é excelente para você aprender. Eu quero ser juiz, eu quero ser promotor, eu quero ser defensor público, eu quero ser oficial de apoio, eu quero ser um analista do MP, o que eu quero ser? Então, a oportunidade, quem faz estágio no Ministério Público, ele sabe qual é a função do oficial, qual a função do analista, qual a função e a responsabilidade de um promotor de justiça. Então, eu acho que o estágio é para isso, é para ensinar, para complementar a prática com a teoria e mostrar também, ensinar qual é a função daquele cargo, né, daquele papel como operador jurídico. Excelente, obrigada, doutora Tereza. Bom, então, já para a gente encerrar, eu falo demais, né, Aline? Você estava achando que ia sobrar tempo, faltou coisa para você me perguntar. Pois é. Então, é bom que agora a gente já tem a senhora como próxima para a gente fazer mais lives e presencialmente estar com nossos alunos, né, para próximos eventos. Doutora Tereza, então, muitíssimo obrigada. Como eu disse, né, é um desafio conciliar todas as atividades profissionais, pessoais, família, ainda vem mais esse pedido, né, para participar aqui conosco, a senhora prontamente aceitou, muito obrigada. E só para finalizar, eu gostaria que a senhora dissesse uma palavra para os nossos alunos realmente de buscar os seus sonhos e não desistir e realmente focar nos estudos, por favor. Eu acho que a minha história por si só já é esse estímulo. Eu acho que
não podemos deixar para depois da graduação a gente começar. Você vê isso diariamente. A pessoa quer passar num concurso, mas, quando eu formar, eu começo a estudar. Começa agora de uma vez. Então, organize. Se você não organizar o seu tempo, você não consegue fazer nada. Você não diverte, você não namora, você não estuda, você não sabe o que você quer da sua vida. Então, organize o seu tempo e seja fiel a seu tempo. Olha, a minha rotina vai ser essa. Eu vou estudar todos os dias, 1h30, mas é todo dia. Eu tinha domingo, eu não estudava não, tá? Às vezes, quando eu estava meio atrasada, eu estudava domingo de manhã, porque eu sempre acordei muito cedo, espontaneamente. Eu estava sozinha, morava sozinha, aí eu estudava um pouquinho. Mas então, seja organizada, organize a sua semana, faça uma organização mensal, semanal e diária. Olha, eu vou estudar até a página 55 hoje. Se eu visse que foi muito rápido, não, então eu posso ir mais um pouquinho, que eu conjugava tempo e a meta. Se eu atingisse a meta muito rápido, eu superava a meta, né? Como dizia a Dilma, a gente dobrava a meta. Se não conseguisse atingir a meta na hora que eu normalmente parava de estudar, eu falei, não, tem que ir até o fim. Então, assim, a gente tem que sempre exigir um pouquinho mais da gente, porque a vida está sempre exigindo, né? Então, a gente não pode se acomodar. Acho que todo mundo é capaz, todo mundo consegue, mas a gente precisa realmente se dedicar. A gente não chega em lugar nenhum se não houver dedicação. E um concurso público, um cargo público, por mais que seja muito criticado, né, somos Marajá, somos isso, somos aquilo, é um esforço que se consegue por merecimento próprio. Pode ser pobre, pode ser rico, pode ser branco, pode ser preto, pode ser hétero, pode ser homo, você consegue se você se dedicar, se você estudar. E já era a época de se falar que tinha preconceito. O concurso que eu passei para delegada da Polícia Federal, um colega de sala que sempre foi homossexual, ele foi aprovado no concurso de delegado da Polícia Federal. Então, assim, esforcem-se. Se é isso que vocês querem, põe o foco, põe a meta e estabeleça qual o caminho que você vai seguir para chegar na sua meta. E aí ninguém te tira. É uma conquista sua para o resto da vida. Então, doutora Tereza, muitíssimo obrigada mais uma vez, foi uma honra tê-la conosco, foi um aprendizado e é muito engrandecedor e é realmente um estímulo a gente ouvir essas histórias e ver que realmente está ao alcance de todo mundo. Então, muito obrigada e boa noite.